A nossa mente, nosso coração, e vamos aguardar os nossos irmãos entrarem, sentarem, para que possamos iniciar. O capítulo 10, ele nos fala de uma das bem-aventuranças que Jesus falou no monte. Misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos. Que é bem-aventurados? Aventurados quer dizer felizes. Então, quando nós pensamos e estudamos o Evangelho e vimos que Jesus falava das bem-aventuranças e dizia que eram felizes aqueles que sofriam aflição, que eram felizes aqueles que eram brandos e pacíficos. E todas as bem-aventuranças, nós pensamos, mas quem pode ser feliz no sofrimento, na dor? E aí nós vamos analisar a questão da nossa condição espiritual, de espíritos necessitados de educação, de tratamento, de evangelização. E estamos aqui, tendo uma oportunidade, mais uma oportunidade, deste aprendizado. Então, Jesus foi aquele que trouxe para nós uma explicação do porquê. Como espíritos enfermos e devedores à lei divina, o Pai misericordioso e bom nos dá as oportunidades de andarmos novamente, refazermos aquela caminhada e podermos modificar aquilo que hoje nos incomoda, não nos deixa com a consciência tranquila. Então, esse capítulo, ele basicamente, ele fala do perdão. Então, Jesus subiu ao monte, à montanha, e falava à multidão. E ele falava a questão do perdão, da necessidade do perdão. O quanto o perdão beneficia aquele que perdoa. E ele vai falando com o povo que estava a ouvir. Cada vez se aproximava mais pessoas para ouvir os ensinamentos do Cristo. E foi nesse momento em que Jesus falava sobre o perdão que Pedro se aproximou de Jesus. E perguntou, já que ele dizia que bem-aventurados eram os misericordiosos, porque ia alcançar a misericórdia. Porque para nós recebermos, nós também devemos doar. Devemos também fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Toda ofensa que é feita para nós, ela deve ser administrada por nós. E dessa forma nós vamos amadurecendo aquele sentimento que muitas vezes fica corroendo em nosso pensamento e nossos sentimentos, e assim nós vamos conseguir perdoar aquela ofensa. Então Pedro pergunta para Jesus: Mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão, aquele que pecou contra mim?
aquele que errou, aquele que me feriu, que me magoou, quantas vezes? Será até 7 vezes? Ele achou que 7 vezes era ótimo, né? E Jesus, olhando para Pedro, refletindo, disse: Pedro, eu não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Com essas palavras, Jesus quer nos dizer que o perdão deve ser oferecido, dado sempre. E não é perdoar somente 490 vezes. Isso é a cada ofensa. Não é a pessoa, eu já perdoei tantas vezes e não adianta, vou largar de mão. Não. É a cada ofensa. A cada momento, cada um de nós, ele tem uma sensibilidade e ele tem uma forma de receber as coisas que são passadas para nós, seja de uma forma agressiva ou não, né? Cada um de nós tem uma forma. Uns se magoam mais, outros menos, outros até nem dão importância. Então, cada um de nós tem o seu tempo de poder se estruturar, de poder refletir, analisar e fazer com que aquela mágoa, aquele ressentimento possa, aos poucos, ir se diluindo. E dessa forma nós vamos poder olhar o outro e perdoar. Porque muitas vezes nós queremos o perdão, mas não perdoamos. Quantas vezes nós temos dentro da nossa família, familiares, irmãos, pais, mães, esses familiares que são bem próximos de nós, que nós temos mágoas, que temos ressentimentos, que alguma coisa que foi feito para nós há muito tempo atrás, nós não conseguimos vencer. E a cada vez que nós vimos aquela pessoa, lembramos daquilo que ela fez, aquilo não cai bem, é um desconforto. E é esse sentimento que ele deve ser diluído em nós. É esse sentimento de mágoa, daquele desconforto. Porque enquanto nós estivermos sentindo isso, nós ainda não perdoamos. Porque esquecer, nós não vamos esquecer. A não ser que aconteça algo fisiológico, que nós tenhamos algum problema que vai, a nossa memória não vai mais nos dar esse feedback para que a gente possa estar lembrando daquilo ali. Fora isso, nós vamos lembrar sempre. Tem que ver a forma que nós vamos lembrar. Então, a misericórdia, ela é o complemento da mansietude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. E realmente, nós ainda temos esses impulsos. Quantas vezes nós somos agressivos, nos magoamos por qualquer coisa? Por quê? Porque nós ainda não temos esse controle emocional. E isso tudo faz parte do nosso progresso espiritual. Se nós estamos neste mundo, nesse planeta Terra, que é de provas, que é de expiação, como Joana de Ângeles diz, que é um hospital-escola, nós estamos aqui ao mesmo tempo para nos tratar e nos educar. À medida que nós vamos aprendendo, nós vamos nos educando. E essa fase do aprendizado, ela é longa. Nós recebemos o conhecimento e muitas vezes até nós decodificarmos aquele conhecimento, leva muito tempo.
para nós colocarmos em prática realmente aquilo que nós aprendemos. Então, quando nós colocarmos em prática, se fecha aquele ciclo do aprendizado. Certamente nós não vamos mais cometer aquele ato que nós sabemos que pode magoar, que pode ferir. Né? Mas enquanto nós não tivermos esse amadurecimento, nós vamos continuar, né, praticando as mesmas coisas. Né? Quantas vezes as pessoas ficam, né, se lamentando, né, pelo erro que cometeu? Eu fiz um aborto, eu feri alguém, eu maltratei a minha mãe, eu de alguma forma discuti com alguma pessoa, aquela pessoa ficou magoada, hoje não quer me ver, ou eu não quero vê-la, então nós ficamos lamentando aquilo. Nós temos bons exemplos de irmãos nossos que podem nos avivar a nossa memória de como nós devemos agir. Né? Paulo. Né? Paulo era um perseguidor do Cristo. E o que aconteceu quando Paulo viu Jesus? Ele não lamentou aquilo que ele fez. Ele não diz, Jesus, eu te persegui, eu isso, aquilo. Não. Ele simplesmente perguntou, o que queres que eu faça? É a ação. É a mudança. Então, nós também. Quando nós erramos, nós devemos agir dessa forma. Procurar fazer algo que nós sabemos que vai amenizar aquela situação. Se erramos, se pecamos contra alguém, que é um erro, né, que muitos chamam de pecado, nós devemos analisar e pedir perdão. Se não tivermos condição de pedir perdão, porque o nosso orgulho, a nossa vaidade às vezes não deixa, mas vamos pedir desculpa. Quem sabe um dia a gente tem a condição de pedir perdão. Né, e vamos trabalhando esse sentimento. Né. Então, como diz, né, o perdão das ofensas, ela não consiste nesse esquecimento. Né, ele consiste, sim, no trabalho, né, de amenizar a dor, a revolta. O ódio é um rancor que demonstra, né, uma alma sem elevação, né, e sem grandeza, né, porque não consegue esquecer das ofensas. Um sentimento nobre são daquelas almas mais elevadas que já conseguem, muitas vezes, passar por cima de muitas coisas e seguirem em frente, não dando importância, às vezes, para o acontecido. Né? Então, são almas que já conseguiram essa elevação moral, espiritual, e conseguem passar, né, com grandeza, né, por essas dificuldades. Mas nós sabemos que não são muitas. Né? Há duas maneiras de nós perdoarmos. Uma, que ela traz desconforto, né, que ela é inquieta, né, e a outra que acalma, que é aquela quando realmente nós estamos desculpando, estamos, né, perdoando. E por que é bom perdoar? Né? Porque nós não estamos isentos das faltas. Né? A misericórdia não deve ter limites, porque Deus nos perdoa sempre. Há quanto tempo Deus vem nos perdoando e vem nos dando condições de podermos refazer essa caminhada. Nós somos espíritos milenares. Estamos aqui hoje. Esta encarnação, certamente, nós já estamos melhores do que nas outras passadas. Ainda vamos errar? Sim, vamos. E muito.
porque estamos na caminhada, no aprendizado. Quando nós reencarnamos, deixamos no mundo espiritual muitos espíritos, benfeitores, amigos, familiares, que torcem pelo nosso progresso. Porque constantemente nós, equivocados, quando chega naquele momento, naquele período em que nós nos perdemos no passado, nos equivocamos, os espíritos ficam torcendo por nós, para que nós não venhamos a cair de novo, para que nós possamos passar por aquele momento de prova, de expiação, de dor, de sofrimento, na hora do teste. Né? Eles ficam torcendo para que a gente passe, né, de uma forma muito boa, que a gente não venha a trazer para dentro de nós, né, novamente a dor e o sofrimento, ou causar dor e sofrimento a outras pessoas que estão conosco para servir de instrumento para o nosso progresso. Os verdadeiros amigos, aqueles que apontam os erros, aqueles que nos dizem as coisas que muitas vezes nós não gostamos, são os nossos verdadeiros amigos e que muitas vezes nós achamos que são inimigos. Quantas vezes nós nos afastamos das pessoas que querem o nosso bem, que querem nos ajudar, que nos chamam a atenção de alguma coisa e nós nos afastamos, porque achamos que o outro não está certo. E muitas vezes não é só um, é dois, é três, é mais pessoas e nós é que achamos que estamos certos. Então nós precisamos estar constantemente fazendo essa avaliação e vendo, né, no que eu posso mudar, no que eu posso, né, a servir, né, porque só o amor, né, ele cobre a multidão de pecados. Nós sabemos que nós ainda, na fase que nos encontramos, nós ainda escolhemos a dor para podermos resgatar os nossos débitos do passado, porque esses débitos, eles são prejudiciais a nós, espíritos que com a consciência dolorida, sofrida, pediu uma oportunidade ao Pai, ou foi nos dada pelos nossos mensageiros amigos que ajudaram a fazer o roteiro da nossa reencarnação, né, por não termos as condições, muitas vezes, de escolher, né, e nós nos perdemos, né, e vamos, né, buscando desculpas para os nossos erros. Então, nós precisamos, sim, dessa oportunidade, dessa misericórdia divina, que é através da reencarnação, para podermos superar. Né? Então, na pergunta 893 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? A sublimidade da virtude, porém está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que mais assenta na mais desinteressada caridade. É o bem, é o amor ao próximo, é a dedicação. Quantas vezes nós, apressado, atarefado, não damos um olhar para alguém que necessita. Não ouvimos uma pessoa que chega até nós, muitas vezes, para pedir alguma coisa, às vezes nem é material que ele quer uma informação, ele quer uma palavra de conforto, de amparo, e nós passamos, né? Porque nós somos ainda preconceituosos, nós temos medo, e muitas vezes somos egoístas. Né? Então nós precisamos parar. Hoje é aquele irmão que está pedindo, amanhã pode ser nós.
Se nós analisarmos aquela oração, Francisco de Assis, nós vamos ver quando ele diz, é compreendendo que se é compreendido, é amando que se é amado, é perdoando que se é perdoado. Né? Então ele traz ali, né, um roteiro, né, nos dizendo de como nós devemos proceder. Né? Então, o Evangelho, ele é um roteiro na nossa vida para a nossa melhoria. Então, esses irmãos que ficam na espiritualidade, eles sofrem quando nós caímos. Muitas vezes, uma pequena coisa faz com que esta queda seja muito dolorosa, porque às vezes nós já viemos, né, de muito tempo, né, naquele mesmo equívoco, naquele mesmo erro, persistindo, né? E não nos damos conta de que há necessidade da mudança. Então, diz o Evangelho da necessidade que nós temos de nos reconciliar com os nossos adversários, enquanto estamos a caminho, enquanto estamos juntos, reencarnados. Porque nós não sabemos se daqui a alguns instantes nós vamos estar aqui ainda. Porque a vida, ela é maravilhosa. Mas ela é como uma vela. Muitas vezes ela se apaga num sopro. Às vezes a gente conversa com pessoas e ouve, né, as pessoas dizendo, mas o fulano estava conversando, de repente caiu, deu um infarto fulminante, acabou. Né? Tem um vídeo na internet de um filósofo, eu agora não lembro o nome dele, espírita, que ele estava falando sobre espiritismo, estava sendo gravado, e ele, é bem interessante porque ele diz assim, eu estou sumindo, e baixa a cabeça e morre ali, falando sobre espiritismo. Então, assim, a vida é maravilhosa. Se nós analisarmos o quanto Deus é bondoso conosco, que nós só passamos por aquilo que temos a necessidade. Ninguém passa pelo que não tem necessidade. E essa necessidade não é castigo, é necessidade para fortalecimento, para aprendizado, né? Para que nós possamos mais tarde estar nos colocando à disposição, ajudando aquele que está enfrentando alguma coisa, alguma situação que possa estar trazendo sofrimento e dor. Né? Vimos, né, na literatura espírita, né, vários exemplos de irmãos nossos que sofreram e muito. Os próprios cristãos, eles iam para ser massacrados, né, cantavam, porque estavam felizes, porque sabiam que estavam se libertando. Porque enquanto nós estamos no corpo, nós somos prisioneiros. A nossa limitação é grande. Muitas vezes nós temos condições de conhecimento, de realizações, mas por estarmos no corpo com algumas necessidades, isso é ali, naquele momento, resguardado. Para mais tarde nós novamente, né, retomarmos essa liberdade, né, de ação, de reação. Então,
Sempre que nós estivermos com alguém e ter algo que possa estar atrapalhando aquela relação, vamos tentar, né, nos reconciliar, porque é muito mais fácil nós nos reconciliar com o espírito que está conosco a caminho do que quando nós desencarnamos, ou ele desencarna com mágoa, com ressentimento, com desejo de vingança. Porque do mundo espiritual, esse espírito livre, ele pode nos assediar, ele pode fazer com que nós venhamos a ter um sofrimento maior. Muitas obsessões acontecem por esses motivos, né? Então, é importante que nós possamos fazer essa análise e nos reconciliar com esse nosso adversário, que é um adversário que nos faz aprender. Porque na medida que nós estamos educando esse sentimento, nós estamos aprendendo, nós estamos nos tornando virtuosos. A virtude é muito importante, né? Porque quando fala aqui no Evangelho que nós não vamos, em verdade, te digo que não sairás de lá, enquanto não pagares o último cêntimo, quer dizer que enquanto nós tivermos alguma coisa, né, em débito com as leis divinas, com necessidades de aprendizado, nós vamos estar reencarnando, né? Então, nós não vamos deixar de reencarnar enquanto não estivermos espíritos puros. Puros de coração, né? Aí essa veste nupcial vai encaixar-se em nosso corpo espiritual, né, perispiritual, e nós vamos estar livres para ser felizes, né, e bem-aventurados. A prática do perdão possui dois efeitos, o moral e o material, né? E é realmente, porque quando nós perdoamos, moralmente, nós vamos nos sentir melhores, né? E materialmente também, porque não vamos estar, né, sofrendo as penalidades que esse sentimento, malsão, faz com que nós venhamos a trazer dores, né, tristezas, mágoas, desconfortos, né, depressão, né? Quantas vezes nós vimos pessoas com depressão, muitas vezes nem sabem por quê. Às vezes, nós não temos essa consciência de que é algo que pode não ser dessa existência, pode ser de uma outra. Nascem crianças, bebês com depressão. Antigamente nós não ouvíamos falar que criança tinha depressão, né? Hoje nós sabemos que nascem bebês. Os espíritos já vêm deprimidos. Por quê? Porque são espíritos que não estão pela primeira vez. É por isso que a justiça divina, né, nos conforta. E nós sabemos, o Espiritismo nos dá essa condição de sabermos por que muitas vezes uma mãe, né, que acolhe aquele espírito com tanto amor, muitas vezes aquela criança já vem sem vida, né? Outras vezes fica conosco pouco tempo e volta para o mundo espiritual. Então, esse conhecimento nos conforta, nos alivia e nos dá a condição de entendermos o quanto Deus é bom, que nos coloca espíritos necessitados de reajuste moral e espiritual, né, de condição de refazimento, né, de corpos perispirituais para poderem, numa próxima encarnação, estarem em condições de reencarnarem e passar por uma experiência terrena, né? Chico Xavier contava, né,
que certa vez o irmão dele havia falecido e a irmã estava hospitalizada, né? Ficou com problemas mentais, né? Por causa do sofrimento. E que ele estava cuidando do sobrinho que tinha paralisia cerebral. E aí ele estava chorando. E Emanuel era um bom educador. Diz que chegou e perguntou: Chico, por que choras? E ele disse: mas meu irmão, o senhor não está vendo o que aconteceu? Minha irmã faleceu, meu irmão faleceu, minha cunhada está internada num sanatório de loucos. E eu tenho que cuidar dessa criança, tenho que trabalhar, tenho que psicografar os livros. Como é que eu vou fazer tudo isso? Porque Emanuel perguntou para ele: Chico, a família Xavier é mais importante do que a Silvia, do que a Garcia, do que as Oliveiras? Porque eu nunca vi tu chorar por outras pessoas que estão nessa mesma condição. E realmente, quando é lá na porta do vizinho, é diferente. Quando a coisa está acontecendo lá, é diferente. Agora, quando chega aqui na nossa porta, aí nós reclamamos. Mas por que eu? Mas eu estou lá no centro espírita todo dia. Estou lá trabalhando, estou ajudando. Por que comigo? Por que na minha família? E por que não? Nós não somos melhores do que ninguém. Somos todos irmãos nas mesmas condições de aprendizado, de oportunidade e de necessidade. Então, que nós possamos estar pensando nisso, né? E falando ainda no perdão, né? Nos perdoar. O auto-perdão é muito importante. Não adianta eu perdoar alguém e não me perdoar. Este perdão que alivia, que consola, também é necessário à minha pessoa. Então, nós precisamos, sim, do perdão. E, em primeiro lugar, o nosso perdão. Somos equivocados? Somos. Ainda estamos. Mas vamos sair dessa condição. Então, que nós possamos refletir muito. Porque cada um de nós tem uma pedrinha no sapato. Cada um de nós. Se nós analisarmos bem a nossa vida, estudando essa semana para conversarmos aqui, eu também aprender, porque cada vez que a gente lê, a gente aprende um pouco mais. Eu vejo o quanto eu tenho a necessidade de rever alguns pontos na minha vida. O quanto eu perdi de oportunidade que não soube aproveitar. Né? E isso é muito bom. Porque nos dá a condição de entendimento do que, como nós ainda somos ignorantes em vários assuntos, em várias situações que acontecem conosco. Então, que a paz de Jesus esteja em nossos corações e que possamos todos nós nos amar e nos olhar como irmãos. Muito obrigada.